Há alguns anos, quando nosso filho mais novo, Clark, estava prestes a completar 12 anos, ele e eu deixávamos o edifício dos escritórios da igreja quando o presidente Herbert Lee aproximou-se e nos cumprimentou. Comentei com o presidente que Clark logo completaria 12 anos. O presidente Lee virou-se para ele e perguntou: "O que vai acontecer quando você fizer 12 anos?" Essa é uma daquelas ocasiões em que um pai ora para que seu filho seja inspirado e dar a resposta adequada. Clark, sem hesitação, disse ao presidente Lee: "Serei ordenado diácono." Aquela era a resposta pela qual eu havia orado e o que o presidente Lee esperava. Então aconselhou meu filho: "Lembre-se, é uma grande bênção portar o sacerdócio." Espero de todo o coração e alma que todo jovem que receba o sacerdócio honre esse sacerdócio e seja fiel ao voto de confiança que nos é dado quando ele é conferido. Que cada um de nós que porta o sacerdócio de Deus saiba em que acredita. Como demonstrou o apóstolo Pedro, que estejamos sempre prontos a responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Haverá ocasiões em nossa vida em que seremos chamados a explicar ou defender nossas crenças. Quando essa hora chegar, o tempo de preparação já terá passado. A maioria de vocês, rapazes, terá a oportunidade de partilhar seu testemunho quando servirem como missionários pelo mundo. Preparem-se agora para esse privilégio maravilhoso. Tenho tido várias oportunidades de fazê-lo. Uma delas ocorreu há 21 anos, antes que a República Democrática da Alemanha, ou Alemanha Oriental, como era mais conhecida, se libertasse do jugo comunista. Eu estava reunido com o secretário do Estado da Alemanha Oriental, ministro Gysi. Naquela época, nosso templo em Freiburg, na Alemanha, estava em construção, juntamente com 2 ou 3 outras capelas. O ministro Gysi e eu conversamos sobre vários assuntos, incluindo o nosso programa mundial de construção. Ele perguntou: por que a sua igreja é tão rica a ponto de se permitir construir edifícios em nosso país e em todo o mundo? Como conseguem o dinheiro? Respondi que a igreja não é rica, mas que seguimos o antigo princípio bíblico do dízimo. Princípio esse reenfatizado em nossas escrituras modernas. Expliquei também que nossa igreja não possui clero pago e dei a entender que essas eram 2 das razões que nos permitiam construir os edifícios que estávamos terminando, inclusive o lindo templo de Freiburg. O ministro Gysi ficou muito impressionado com a informação que lhe dei e fiquei grato por ter sido capaz de responder às perguntas dele. Meus irmãos, vocês estão prontos? Isso virá a vocês. A oportunidade de declarar uma verdade pode surgir quando menos esperamos. Vamos estar preparados. Certa ocasião, um não-membro perguntou ao presidente David McKay que ensinamento específico separava a igreja de todas as demais. Falando sobre isso mais tarde, o presidente McKay disse ter sentido impelido a responder: o que nos diferencia das outras igrejas é a divina autoridade por revelação direta. Onde poderíamos encontrar um exemplo maior de autoridade divina por revelação direta do que nos eventos que ocorreram naquele belo e claro dia no início da primavera de 1820, quando o jovem Joseph Smith retirou-se para o bosque a fim de orar. Suas palavras, descrevendo aquele momento histórico, são impressionantes. Vi 2 personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome,
e disse, apontando para o outro, este é meu filho amado, ouve-o. Nosso pensamento se volta para a visita daquele mensageiro celestial, João Batista, em 15 de maio de 1829. Ali na margem do rio Susquehanna, perto de Harmony, na Pensilvânia, João impôs as mãos sobre Joseph Smith e Oliver Cowdery e os ordenou, dizendo, a vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério de anjos e do evangelho do arrependimento e do batismo por imersão para a remissão dos pecados. O mensageiro anunciou que agia sob a direção de Pedro, Tiago e João, que portavam as chaves do sacerdócio de Melquisedeque. Seguiram-se a ordenação e o batismo. Este é mais um exemplo de autoridade divina por revelação direta. No devido tempo, Pedro, Tiago e João foram enviados para conferir as bênçãos do sacerdócio de Melquisedeque. Esses apóstolos, enviados pelo Senhor, ordenaram e confirmaram Joseph e Oliver para serem apóstolos e testemunhas especiais de seu nome. Essa visitação sagrada foi caracterizada pela autoridade divina e revelação direta. Como resultado dessas experiências, todos nós temos a obrigação, mesmo a abençoada oportunidade e o dever solene de sermos fiéis ao voto de confiança que recebemos. O presidente Brigham Young declarou, o sacerdócio do Filho de Deus é a lei pela qual os mundos existiram e continuarão a existir para todo sempre. O presidente Joseph F. Smith disse, é nada mais, nada menos do que o poder de Deus delegado ao homem e através do qual este pode agir na terra para a salvação da família humana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agir legitimamente, não se apropriando dessa autoridade ou a emprestando de gerações passadas, mas usando a autoridade outorgada nesses dias pela ministração de anjos e espíritos do alto, vindos diretamente da presença do Deus Todo-Poderoso. Deixa-me falar um pouquinho de uma experiência que eu tive sobre a autoridade do sacerdócio arônico. Quando eu tinha 17 anos de idade, quase 18, era o tempo de entrar cumprir as Forças Armadas, e era para ser ordenado um elder. E eu me lembro dessa entrevista. Ele achou que cada jovem deveria ser. Quando eu telefonei a ele para falar, ele disse, quando é que você pode vir? E eu disse, bem, quando a reunião começar sacramental, não haverá muito tempo para falar. Que horas eu poderia reunir? Ele disse, não, queremos ter tempo para buscar juntos sobre as Escrituras. Você pode vir a 1h de tarde e traga as suas Escrituras pessoais com você. Que desafio. Eu orei antes de ir lá. E quando cheguei, a sala estava quieta, como se fosse uma biblioteca. E o relógio passava, tic, tic, tic. E eu tinha que ver minhas escrituras. Eu tinha a combinação tríplice. E ele olhou para ela e... Está bem lida, está bem lida. Então ele disse, você tem o sacerdócio arônico. Eu sim.
Então ele disse: alguma vez você recebeu a visita de um anjo? Eu disse: bem, eu acho que não tenho certeza. E ele disse rapidamente: mas isso está na seção 13 de Doutrina e Convênios. E ali diz que eu vou conferir o sacerdócio que mantém o ministério da visita de anjos. Ele disse que o sacerdócio arônico que você possui é o sacerdócio que controla a ministração de anjos e pelo batismo de imersão e o arrependimento. Isso é esplendor. Então, ele me levou para outras sessões de doutrina e convênios. Ele gostava da sessão 20, que falava sobre o trabalho missionário. Então, a minha favorita, eu sabia disso antes. A sessão 76 de doutrina e convênios, mas é uma escritura maravilhosa. Eu sabia ela de cor. E também a 86 e a 88. Foi uma entrevista bem comprida. Então ele disse: você passou. E agora você será ordenado um elder. Que coisa linda. Que lindo pensamento. E isso me traz esmito. Sorriu para mim, me abraçou e disse: lembra que o Senhor nos abençoa, abençoa aqueles que o servem. Mais tarde na vida, ele se tornou um presidente de missão. Na mesma missão que depois eu fui presidente de missão, ao mesmo tempo. E tivemos, uma vez quando eu fui a uma conferência de destaque, ele era o representante do bem-estar e ele teve a chance de falar. E ele foi até mim e levou as suas escrituras. E lá junto à congregação, eu sabia o que ele ia fazer. Ninguém mais sabia. E então ele começou a citar as doutrinas e convênios do valor da alma. Indicamos que deveríamos trabalhar em todos os nossos dias para levar almas ao Pai. Que maravilha, que gozo era isso. Quão grande deve ser a nossa alegria se trouxermos muitas almas. Ele disse: vocês, presidentes do terceiro coro de elders, levantem-se. Aquele é o presidente do coro de elders em nossa ala. Eles não tinham nem ideia de como podiam responder aquela pergunta. Ele disse: eu? Sim, você. Eu não acho que vocês viram quando um professor Harold Hill, num show musical, eu tentei imitá-lo. Eu olhei para aquele querido irmão e eu disse a mim mesmo: não deixe que ele pegue você. Não deixe que ele te pegue. Pai Celestial, ajude-o. Então aquele homem usou a sua própria inteligência e disse: irmão Child, o valor da alma é a sua capacidade de se tornar um Deus. Irmão Child fechou as suas escrituras e caminhou pelo corredor, passou por mim e disse uma resposta muito nobre. Uma resposta muito nobre. E eu quase disse: a oração funciona. Well, we had to know the oath and covenant of the priesthood because it pertains to all of us.
Aqueles que possuem o sacerdócio de Melquisedeque, é uma declaração da nossa exigência que sejamos fiéis e obedientes às leis de Deus e que magnifiquemos os chamados que recebemos. Para aqueles que possuem o sacerdócio arônico, é uma declaração referente a futuros deveres e responsabilidades para que se preparem aqui e agora. O juramento e convênio são estabelecidos pelo Senhor nas seguintes palavras: pois aqueles que forem fiéis, de modo a obter esses 2 sacerdócios de que falei, e a magnificar seu chamado, serão santificados pelo Espírito para a renovação do corpo. Tornam-se os filhos de Moisés e de Arão, e a semente de Abraão, e a igreja e o reino e os eleitos de Deus. E também todos que recebem esse sacerdócio, a mim me recebem, diz o Senhor. Pois aquele que recebe os meus servos, a mim me recebe. E aquele que me recebe a mim, recebe a meu Pai. E aquele que recebe a meu Pai, recebe o reino de meu Pai. Portanto, tudo que meu Pai possui, ser-lhe-á dado. O já falecido Elder Delbert L. Stapley, do Quórum dos 12, comentou certa vez: há 2 exigências principais referentes a esse juramento e convênio. A primeira é fidelidade, que denota obediência às leis de Deus e conota a verdadeira observância de todos os padrões do Evangelho. A segunda exigência é que se magnifique o chamado. Magnificar é honrar, exaltar e glorificar, e fazer com que seja tido em alta estima e respeito. Também significa aumentar a importância de algo, ampliá-lo e fazê-lo maior. Perguntaram certa vez ao profeta Joseph Smith: irmão Joseph, você frequentemente nos insta que magnificamos nossos chamados. O que isso significa? Dizem que ele respondeu: magnificar um chamado é considerá-lo com dignidade e importância, para que a luz dos céus possa brilhar através de seu desempenho à vista dos outros homens. Um elder magnifica seu chamado quando aprende seus deveres como elder e então os desempenha. Os que portam o sacerdócio arônico devem receber a oportunidade de magnificar seus chamados naquele sacerdócio. Certo domingo, há um ano atrás, eu estava assistindo a uma reunião sacramental em minha ala. Havia 3 sacerdotes à mesa sacramental, sendo que o jovem ao centro tinha algum tipo de deficiência nos movimentos e particularmente na sua maneira de falar. Ele tentou por 2 vezes abençoar o pão, mas errou em ambas, sem dúvida envergonhado com sua falta de habilidade para proferir a oração corretamente. Um dos outros sacerdotes, então, acabou proferindo a bênção do pão. Durante a distribuição do pão, pensei comigo mesmo: não posso permitir que aquele rapaz experimente o fracasso à mesa do sacramento. Tive um forte sentimento de que, se eu não duvidasse, ele seria capaz de abençoar a água com eficiência. Estando eu no púlpito, próximo à mesa sacramental, inclinei-me e disse ao sacerdote que estava sentado próximo a mim, apontando para o rapaz que havia passado pela dificuldade: deixe que ele abençoe a água. É uma oração mais curta. Então eu orei. Eu não queria falhar 2 vezes. Mas eu amo aquela passagem que não deveis duvidar. Não deveis duvidar. Quando chegou a hora de abençoar a água, aquele rapaz ajoelhou-se novamente
e proferiu a oração, talvez um pouco hesitante, mas sem errar uma só palavra. Regozijei-me em silêncio. Enquanto os diáconos passavam as bandejas, olhei para o rapaz e levantei o polegar. Ele abriu um largo sorriso. Quando os rapazes foram dispensados para juntarem-se à família, ele sentou-se entre seu pai e sua mãe. Que alegria ver a mãe dele sorrindo e abraçando-o, enquanto o pai o parabenizava e punha o braço ao redor de seu ombro. Os três olharam em minha direção e, mais uma vez, eu levantei o polegar. Pude ver a mãe e o pai enxugando as lágrimas dos olhos. Senti que aquele rapaz iria se dar bem no futuro. O sacerdócio, mais do que uma dádiva, é uma comissão para servir, um privilégio de elevar e uma oportunidade de abençoar outras vidas. Não há muito tempo atrás, recebi uma carta referente a um jovem valoroso diácono, Isaac Reiter, e os diáconos, mestres e sacerdotes que o serviram, elevaram e abençoaram sua vida e a deles próprios. Isaac lutou contra o câncer desde os 7 meses de idade até falecer com 13 anos. Quando ele mudou-se com a família para uma casa próxima a um hospital, a fim de que pudesse receber cuidados médicos adequados, os membros do sacerdócio arônico da ala local foram designados a levar o sacramento para ele aos domingos. Essa ordenança semanal tornou-se a atividade favorita dos portadores do sacerdócio arônico, que dela participavam. Junto com seus líderes e a família de Isaac, eles reuniam-se ao redor da cama, cantavam hinos e partilhavam testemunhos. A seguir, o sacramento era abençoado. Isaac sempre insistia em, como diácono, passar o sacramento para sua família e para os que o haviam trazido. Deitado na cama, ele reunia forças para segurar a bandeja de pão ou água abençoados. Todos os presentes aproximavam-se de Isaac e tomavam o sacramento de sua bandeja. As enfermeiras e outros membros da equipe do hospital logo começaram a participar da reunião, quando entenderam que Isaac estava próximo do Pai Celestial e que sempre o honrava. Embora fraco e tomado pela dor, Isaac sempre sentia a honra de alguém que porta um sacerdócio real. Isaac foi um grande exemplo para os rapazes da ala. Eles presenciaram o seu desejo de cumprir com seus deveres, mesmo em seu leito de morte, e compreenderam que aqueles deveres eram, na verdade, privilégios. Começaram a chegar mais cedo para preparar o sacramento e estar em seus lugares a tempo. A reverência aumentou. Isaac Reiter tornou-se um sermão vivo sobre como honrar o sacerdócio. Em seu funeral, foi dito que durante toda a sua vida, ele teve um pé no céu. Sem dúvida, ele continua magnificando seus deveres e ajudando na obra além do véu. Para nós que portamos o sacerdócio de Melquisedeque, o privilégio de magnificar nossos chamados está sempre presente. Somos os pastores que cuidam de Israel. A ovelha faminta olha para nós à espera de ser alimentada com o pão da vida. Estamos preparados, irmãos, para alimentar o rebanho de Deus? É imperativo que reconheçamos o valor de uma alma humana, para que nunca desistamos de um de seus preciosos filhos. Se houver alguém que se sinta fraco demais para fazer melhor por causa do maior medo de todos, o medo do fracasso, não há promessa mais confortadora do que as palavras do Senhor. Minha graça basta a todos os que se humilham perante mim, porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim,
Então, farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Milagres acontecem a toda hora, quando os chamados do sacerdócio são magnificados, quando a fé substitui a dúvida, quando o serviço abnegado elimina o egoísmo cruel. O poder de Deus faz atingir seus propósitos. A quem Deus chama, Deus qualifica. Que nosso Pai Celestial sempre abençoe, sempre inspire e sempre guie todos os que portam seu precioso sacerdócio. É a minha oração sincera que eu a ofereço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.